A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos cristorianos e a todos que nos ouvem, Deus vos abençoe. Hoje é dia 26 de abril, estamos juntos, 2020, e Deus com certeza está abençoando a cada um de nós. Meus queridos, eu quero compartilhar aqui uma mensagem, a qual tenho meditado nela durante a semana, e Deus tem falado aos nossos corações. Quero que você ouça essa mensagem, veja essa mensagem, compartilhe, tá? Compartilhe com o seu amigo, compartilhe com o seu irmão, compartilhe com o seu vizinho, tá? Nós temos um canal, é o canal da Igreja Cristoriana, temos um site, igrejacristoriana.com.br. Então, se você quiser ver mais notícias, ver mais mensagens, estudos bíblicos, entre no nosso site, se inscreva aqui nesse canal, tá? Dê o seu like, compartilhe, ative aí o sino, faça tudo isso que a tecnologia nos permite atualmente para expandirmos o reino do Senhor também. Então, quanto mais pessoas estiverem ao alcance dessa mensagem, para nós é um prazer e eu tenho certeza que é a obra do Senhor. O tema da mensagem dessa manhã, ou da noite, da madrugada, da tarde, eu não sei que horas você estará ouvindo essa palavra, mas o tema que nós meditamos está em 2 Timóteo, abre a sua Bíblia aí, 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Pega a sua Bíblia aí, no celular, ou a Bíblia mesmo em mãos, tá? Ou no computador, aonde você tiver a palavra do Senhor, leia, abra e leia. Ela nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa é a palavra do Senhor. E o tema que nós demos essa mensagem são 7 passos para tempos de crise. Tema da mensagem de hoje: 7 passos para tempos de crise. A tradução Revista Corrigida, da qual estamos usando, traduziu essa passagem, esse versículo, para tempos trabalhosos. Você pode interpretar como tempos difíceis, tempos de dificuldade, tempos de tribulação, tempos de angústia, se você sair do contexto, claro. Mas o que Paulo queria dizer, ensinando ao seu discípulo Timóteo, era que nos últimos dias viriam tempos de extrema dificuldade. Obviamente que há um contexto escatológico aqui, um contexto para os últimos dias mesmo, o dia do Senhor, o dia do juízo. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas nós podemos aplicar alguns princípios em tempos de dificuldade. Durante toda a história da igreja, durante toda a história da humanidade, há uma batalha entre o bem e o mal, e o ser humano está no centro dessa luta, e ele tem as suas próprias dificuldades, tem as suas próprias batalhas. E mesmo que nós não saibamos quando o nosso Senhor voltará, mas passaremos também por tempos de extrema dificuldade. E o Brasil e o mundo, nesse ano de 2020, está passando por um tempo de extrema crise. Uma pandemia, uma epidemia mundial tem assolado, mas independente disso, durante todas as eras em que cristãos, ou até mesmo antes da chegada de Cristo ao mundo, os servos de Deus que já existiam, passaram por tempos de extrema angústia, extrema dificuldade. Então essa mensagem aqui é para a gente compreender. Eu listei 7 passos, porque o 7 tem um simbolismo muito grande na Bíblia, é o número de Deus, o número da perfeição, mas é óbvio que existem muitas outras atitudes que o cristão deve tomar, da qual o Senhor nos deixou. O Senhor equipou a sua igreja para estar preparada para qualquer tipo de dificuldade, para qualquer tipo de tempo. E uma das questões aqui, analisando o texto, a gente pode verificar
que o apóstolo Paulo ele já dá uma das causas para a crise. Alguns vão dizer que o problema da crise, e aqui eu estou falando crise geral, tá, irmãos? Tempos de crise, tempos de dificuldade que a gente pode passar. Estou aqui me limitando à questão da epidemia, do vírus, não. Estou falando de uma maneira geral. Tempos como esse, Paulo vai dizer no versículo de número 2 que a causa de muitas questões ocorrerem em nossas vidas, desses tempos chegarem, é o próprio homem. Leia aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2, aqui ainda na introdução da mensagem, ele diz que haverá homens amantes de si mesmos, homens egoístas, homens que só olham para o seu próprio umbigo. E vai listar uma série de características, de defeitos, né, desses seres humanos: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. No versículo 3 ele vai listar outras e outras, versículo 4, versículo de número 5, tá? Vai pegando a sua Bíblia aí, vai lendo depois com calma. Mas o importante dizermos aqui para a amada igreja e aos que nos ouvem é que a causa desse tempo não é o diabo. O diabo ele é influenciador, ele é o tentador, ele atua indiretamente. Mas a causa é o próprio ser humano. Claro, um ser humano rebelde, um ser humano desobediente a Deus. Então também a solução está em Cristo, mas ela precisa ser encontrada através do próprio ser humano. Então nossa confiança não pode estar num governo, seja ele qual for, nossa confiança não pode estar na economia, no dinheiro, nossa confiança não pode estar na pessoa ao lado, nossa confiança tem que estar, em primeiro lugar, em Deus, mas precisamos ter o senso de responsabilidade. Em tempos de crise, é preciso, antes de olharmos para o outro, olharmos para nós, olharmos para dentro de nós mesmos para que encontremos a solução em Cristo Jesus, mas dentro de nós mesmos. Eu não estou dizendo que não temos que olhar para a economia, não temos que olhar para a nossa saúde, não temos que ir ao médico. Não, ao contrário. Eu estou dizendo que ao invés de ficarmos só imputando ao diabo a causa e a consequência de todas as nossas frustrações, de todos os nossos problemas, de todas as nossas angústias, temos que olhar para nós. E não é um olhar de culpa, não é um olhar de depressão, não é um olhar somente de frustração, não. Ainda que nós tenhamos errado e precisamos ter consciência disso, humildade, não vaidade, para reconhecer nossos erros, mas com vistas não à autocomiseração, mas com vistas a elevarmos o nosso pensamento ao Senhor e buscarmos nele a confiança, a direção necessária para sairmos dessa situação. Então, Paulo, veja, irmãos, que no versículo de número 12, 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo ele vai seguindo nessa linha. Todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então o apóstolo Paulo ele está declarando que nós, os servos de Deus, temos que ter essa consciência. Isso já foi profetizado, porque isso aqui é uma palavra profética. Paulo está dizendo ali, mas inspirado, nós cremos que as escrituras são divinamente inspiradas, como o texto mesmo vai retratar mais na frente. Então Paulo ele é divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então são suas palavras, mas usadas pelo Senhor para declarar para nós que temos que estar preparados. Uma vida em Cristo, uma vida íntegra, e eu não falo aqui de mera religião, mas uma vida íntegra com o Senhor vai nos trazer momentos como este, vai deparar-nos com dificuldades tamanha, e para isso precisamos estar preparados. Então temos que olhar para nós, não olhar para o mundo, não olhar para as dificuldades, mas olharmos para Cristo Jesus. E aí
vamos começar agora com 7 passos. 7 passos que nós devemos dar para nos manter nessa vida de piedade e prepararmos para essas batalhas, para tempos de crise, tempos de caos, tempos de tribulação. Então, versículo de número 12, mais uma vez, repetindo para os irmãos, Paulo vai dizer: todos os que piamente, você quer viver piamente com Cristo, quer ter uma vida de piedade, você vai enfrentar inúmeras dificuldades, inclusive na religião na qual você serve, até mesmo a religião evangélica. Mas você vai vencer em Cristo Jesus. Então são 7 passos, nós vamos tratar, meus queridos irmãos, um a um, e você me acompanhe, vamos um a um tratar dos passos para a crise.